Boa noite a todos. Hoje é dia 3 de abril de 2019. Vamos dar início à nossa 15ª aula de resolução de exercícios para a VUNESP do Rio Grande do Sul. O tema dessa semana, direitos reais. Direitos reais. Então vamos lá, todo mundo com os exercícios. Hoje vamos fazer até o 70 e amanhã vamos fazer até o 90, tá bom? Ainda que a gente tem que ficar um pouquinho mais tarde. 44, foi a última questão. Todo mundo de posse aqui com... Não, nós fizemos até o 43. Tá, o próximo é 44. Isso. Assinale a alternativa correta sobre os institutos da detenção, da posse e da propriedade. Atos clandestinos, se é clandestino e se é violento, não é posse. Isso eles colocam entre aspas, é uma desqualificação, é uma posse desqualificada. Essa situação é de mera detenção. A detenção de um imóvel não gera ao detentor a possibilidade de aquisição pela via usucapião? Verdade. A partir do momento que temos a detenção, nós não temos posse. E se não tem posse, não há que se falar na prescrição aquisitiva pela usucapião, ok? A detenção, outra situação, a do fâmulo. O fâmulo, ele não tem propriedade e nem posse, ele tem mera detenção. Outra situação é a relação da pessoa com o imóvel público. Aquela pessoa ela também não tem posse, ela tem mera detenção. Então, letra A é a resposta. O perigo iminente não constitui fundamento suficiente para privar o proprietário do seu bem? Olha só, nós resolvemos isso hoje. Hein, Érica? Se lembra? A Érica, nós estávamos juntos. Vamos lá. Érica, abre aí, por gentileza, o quadro. Eu vou falar aqui para Claudete. Claudete, nos termos do artigo 1228, parágrafo 3º, é o artigo 1228, parágrafo 3º. O proprietário ele pode ser privado da coisa, isso aí está nas disposições gerais do direito real de propriedade, é logo na parte do direito das coisas que fala sobre a parte do Instituto Direito Real Propriedade, a propriedade. Então, ele pode ser privado em duas situações, por desapropriação e por requisição. A desapropriação ela pode ser fundamentada em três situações: necessidade, ou utilidade pública, ou interesse social. Por sua vez, a requisição é perigo público iminente. Então, o proprietário pode ser privado da coisa, nos termos do artigo 1228, por desapropriação e requisição. Quais situações autorizam a desapropriação? Necessidade, ou utilidade pública, ou interesse social. Qual a situação que autoriza a requisição? Perigo público iminente. Né? Já está aí no nosso WhatsApp, é a tela da aula de hoje à tarde. Letra C. O possuidor sem justo título tem por si a presunção de má-fé? Não é isso. Não é isso. Eu tenho que o possuidor com justo título, isso não tem a ver com posse justa, correto? O possuidor com justo título, ele tem por si a presunção de boa-fé. Eu não falo o contrário. 1201 é o parágrafo 1º. No direito de vizinhança, quando houver interferência ao sossego justificada por interesse público, o vizinho prejudicado não tem direito à indenização? A gente encontra o fundamento dessa resposta no artigo 1277 e 1278. Nós vimos hoje, e era tarefa, né, Érica, para todos, Fernanda, hoje, depois que eu terminei a aula, eu falei, tarefa de casa. Vocês vão ler sobre as construções e plantações, depois vamos ali para as formas de aquisição da propriedade móvel, ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação. Também vamos ler o direito de vizinhança, até, se possível, o condomínio geral. Caso contrário, a gente pode ir até o artigo 1296, por exemplo, o que já vamos adiantar muito. Então, o que diz o direito de vizinhança? A primeira seção é sobre o uso anormal da propriedade.
Como é esse o uso anormal da propriedade? O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Ok. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e nos limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. 1277, parágrafo único. 1278. O direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quanto às interferências forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou provedor causador delas pagará ao vizinho indenização cabal. O direito de vizinhança, quando houver interferência ao sossego justificada por interesse público, cabe indenização? Sim, cabe indenização cabal. Letra E. O possuidor turbado não pode valer-se da sua própria... Pessoal, vocês se lembram que eu fiz aquele esquema muito importante daquele artigo? Eu vou falar qual é o artigo. 1210, parágrafo 1º. Muito importante. Que fala na situação do turbado e do esbulhado. O turbado é manter, portanto, o interdito possessório adequado, na hipótese de turbação, colher a laranja, ou então nadar na piscina, ou buscar a lenha no terreno do vizinho. Estas situações, elas vão ensejar manter a manutenção da posse. Então, quando falar em turbar, você tem que pensar em turbar, manter, manutenção. Quando você falar em esbulho, quais são os verbos? Você tem que falar restituição, reintegração. Então, o esbulho é restituição. Qual é o interdito possessório? A ação possessória adequada. A ação possessória para combater o esbulho é a ação reintegratória. É a ação reintegratória. É a reintegração da posse. Essa ação de reintegração. Então, é restituir. E turbado, manter, esbulhar, restituir. O turbado, manter, se vincula a atos de defesa. O turbado, o esbulhado, restituir, se vincula à palavra desforço. E é isso que vocês têm que ter em mente. Vocês têm que fazer essa correlação automática, correto? Manter atos de defesa. Claro, porque se a posse ela está sendo esbulhada, você vai manter a posse, então você vai defender a posse. Se, por outro lado, você já teve o esbulho, a pessoa fincou as bandeiras, ela invadiu a propriedade de fato, você vai promover, você não vai defender a posse. Sim, você vai defender a posse, mas de qual forma? Com um desforço imediato, com um desforço, atos de desforço. E tem que ser logo, e tem que ser imediato. Então, tem um aspecto temporal e tem um aspecto quantitativo. Ok, vimos isso já. O possuidor turbado não pode valer-se da sua própria força? Não, o turbado ele pode manter-se na posse, ele pode defender a sua posse, ele pode defesa por sua própria força. Tanto um quanto o outro, tanto os atos de defesa quanto o desforço, ele implica em usar a própria força, correto? Usar a própria força. Então, 44, letra A. 45, é considerado direito real. Posse é direito real? Não. Nós já vimos porque na estrutura organizacional ele não se encontra na parte, dentro do livro Direito das Coisas, na parte que trata dos direitos reais. O professor, fecha o microfone da Claudete aí, por favor. Tá bom. Claudete, depois a gente conversa, tá bom? Ótimo. Obrigado, Fernanda. Às vezes essas interferências passam desapercebidas aqui para mim. Posse. Então, é a primeira situação. Não é direito real. Alienação fiduciária em garantia. Pessoal, eu falei que alienação fiduciária, aquela hora, quando eu passei no quadro, vocês se lembram da propriedade superficiária, que era direito real sobre coisa... Vocês se lembram? Direito real sobre coisa própria, mas com aquele aspecto de não perpetuidade. Vocês se lembram disso? Vamos lá, ver a tela.
Alienação fiduciária? Não. Propriedade fiduciária. Propriedade fiduciária. Que é assim como a superficiária, correto? Vocês se lembram? Vamos lá ver o quadro? Vamos ver aquele exemplo, o quadro. Direito real sobre coisa própria, na verdade, perdão. A superfície de direito real sobre coisa própria, da mesma forma que a propriedade fiduciária, mas elas são resolúveis, né? O não perpétuo tem a ver com o fato delas serem resolúveis. Sim, tanto é que a superfície, depois de algum tempo, ela se extingue, né? Ela tem um tempo certo. E qual só? Uso capião? Não, pessoal. Uso capião é um instituto que vai autorizar, permitir a propriedade, a aquisição da propriedade ou do domínio, né? Correto? É considerado direito real o direito do promitente comprador do imóvel. Nós temos isso no artigo 1225. Esse direito ele é considerado como direito real à aquisição, direito real à aquisição, direito real à aquisição, direito real sobre coisa alheia, na especificidade, direito real à aquisição. Então, 45 letra A, fácil. Fácil. Direito de retenção? Não. 46. Letra A. Assinale a correta. O preenchimento das condições da uso capião de imóvel impede a decretação da nulidade do registro por vício do procedimento legal? Do registral, pessoal, essa questão é um pouco difícil, porque ela não está no Código Civil. Ela se encontra, especificamente, na Lei 6.015, no artigo 214, parágrafo 5º. O preenchimento das condições da uso capião do imóvel já era hipoteca, vício no registro, impede a decretação da nulidade do registro por vício do procedimento registral? Não. Vamos lá ver o artigo 214. Se vocês tiverem aí, por gentileza, a Lei 6.015. Vamos lá, Lei 6.015. Vamos lá. Lei 6.015. Artigo 214. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta. Ok. A nulidade ela será decretada depois de ouvidos os atingidos. Tudo bem. Da decisão tomada, da decretação da nulidade, ouvidos os atingidos, cabe apelação ou agravo, conforme o caso. Ok. Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício a qualquer momento, ainda que sem oitiva ou bloqueio da matrícula. Tudo bem. Bloqueada a matrícula, você, oficial do RI, não pode mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação dos títulos, que ficam com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio. Isso é uma das hipóteses em que você tem o prazo elastecido, dilatado, na prenotação. A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que tiver preenchido as condições de uso capião de imóvel. O preenchimento das condições de uso capião de imóvel impede a decretação da nulidade do registro por vício de procedimento registral. Não, a nulidade não será decretada se atingir terceiro que já tiver... Bem, a questão 46 foi considerada correta essa letra A, mas eu acho essa questão muito estranha. Vamos lá. As causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição não se aplicam ao uso capião? Isso é falso, nos termos do artigo 1244 do Código Civil, nós já vimos isso. Para uso capião não se admite acesso possessiones, admite-se sim. Você pode adicionar à sua posse as posses anteriores. Isso está previsto no artigo 1243. E
É de 10 anos o prazo da usucapião consumada em razão de aquisição de imóvel de maneira onerosa, com base no registro constante do respectivo cartório. Pessoal, vocês se lembram que no caso da usucapião ordinária, 10 anos, mas no caso da tabular, vocês se lembram? Então, lá o 1242, o parágrafo único. Todo mundo lá no 1242, parágrafo único. De 5 anos o prazo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Então, esse aqui vocês vão pegar aí, por gentileza, na tabelinha, né? Eu vou pegar a tabelinha aqui. Imóvel adquirido nessa situação, mais moradia, mas investimento de interesse social e econômico, o tempo cai para 5 anos. O preenchimento das condições da usucapião impede a decretação da nulidade do registro por vício do procedimento registral? Pessoal, claro. Pessoal, a nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições do usucapião. Fiz o registro. O registro lá, ele consta um vício qualquer, né? Um vício no procedimento registral, um vício qualquer. Mas a pessoa já está com o imóvel há mais de 15 anos, há mais de 20 anos, há mais de 25 anos. Você vai decretar a nulidade do registro? Não, porque o preenchimento da usucapião, nos termos do parágrafo 5º da 214, do artigo 214 da Lei 6.015, impede essa situação. Agora ficou claro, né? Espero que tenha ficado claro. Tudo bem, Fernanda? Porque se você, ainda que aquele registro ele tenha um vício, se a pessoa, o titular daquele imóvel, ele preenche os requisitos do usucapião, não há que se falar em decretação de nulidade do registro, correto? 47. Ocorre a perempção da hipoteca convencional no prazo de... Pessoal, vamos lá para a hipoteca, 1485. Nós vimos que a hipoteca, nós temos na parte final, antes da laje, porque antes nós não tínhamos a laje, né? Então, antes da laje, nós tínhamos a parte final, que eram os direitos reais de garantia. Esses direitos reais de garantia, eles eram agrupados, eles são agrupados, na verdade, não eram, eles são agrupados. E quais são esses direitos reais de garantia? Nós temos o penhor, nós temos a hipoteca e nós temos a anticresse. Para introduzir esse título 10, nós temos disposições gerais que são pertinentes ao penhor, à hipoteca e à anticresse. E depois nós temos disposições específicas do penhor, disposições específicas da hipoteca e disposições específicas da anticresse. Então, nós temos aqui da hipoteca legal, do registro da hipoteca, como se extingue a hipoteca das vias férreas. Vamos lá, da hipoteca legal. Quando as pessoas têm hipoteca legal? 1489, inciso 1, 2 e 3. Pessoas de direito público interno sobre os imóveis pertencentes aos encarregados de cobrança, guarda ou administração, dos respectivos fundos e rendas, etc. Hipoteca legal. Os filhos sobre os imóveis dos pais ou da mãe que passaram a outras núpcias, então este também tem hipoteca legal. Agora, qual que é o prazo da perempção? 1485. A hipoteca ela tem um prazo de duração, entre aspas, que ela deve ser renovada. E esse prazo é de 30 anos. Vamos lá. Disposições gerais da hipoteca, 1473. O que pode ser hipotecado? Aí nós já vimos. A hipoteca abrange as cessões, melhoramentos, construções. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados anteriormente à hipoteca. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar o imóvel hipotecado, já vimos isso. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre esse mesmo imóvel, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. Salvo o caso de insolvência do devedor, o credor da segunda hipoteca, embora vencida, não poderá executar o imóvel antes de vencida a primeira. Ok. 1485. Mediante simples averbação requerida por ambas partes, poderá prorrogar-se a hipoteca até 30 anos da data do contrato. Então, sim, desde que perfaça esse prazo
só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por novo título e novo registro. E, nesse caso, lhe será mantida a precedência que então lhe competir. Então, vocês podem prorrogar a hipoteca por 30 anos, na data do contrato, desde que, perface esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por novo título e novo registro. Nesse caso, novo título e novo registro, lhe será mantida a precedência que então lhe competir. Perfeito. Essa é a perempção da hipoteca. 48. Não pode ser extinto o direito de servidão. É correto afirmar. Direito de servidão a gente já está sabendo bastante. É um direito real, direito de servidão. Nós temos duas figuras. Nós temos o dominante, nós temos o dominado. Ele é avançado, ele é contratual. Por isso ele pode ser gratuito, ele pode ser oneroso. Vamos dar uma olhada? Lá voltando no direito de servidão, todos juntos. Das servidões. A servidão proporciona utilidade para o dominante, gravo serviente, e constitui-se uma declaração expressa ou testamento, declaração expressa ou testamento. E aí, nós vimos isso, que ela vai ser uma declaração expressa ou então o testamento. Ok. Sobre o direito de servidão, é correto afirmar que não pode ser extinto unilateralmente por simples renúncia? A servidão pode ser renunciada? Sim. Sim, 1388, inciso 1. O dono do serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne, quando o titular houver renunciado à sua servidão. 48C. 48, letra A, ele pode ser renunciado. Pode ser resgatado pelo dono do prédio serviente? Pode. Pessoal, resgatar a servidão é adquirir a servidão pelo dono do prédio serviente. Então, ele recompra aquela servidão de forma onerosa. A renúncia é feita pelo dono do prédio dominante, enquanto o resgate é feito pelo dono do prédio serviente, correto? Não existe para seu cancelamento a anuência do credor caso o imóvel dominante esteja hipotecado? Não. Se o imóvel estiver hipotecado, precisa da anuência do credor hipotecário. Nós vimos isso, expliquei isso ontem. É passível? Não é passível? Não. É passível de uso capião, sim. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por 10 anos, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a uso capião. A servidão aparente, por exemplo, é o aqueduto, é a estrada, você vê que ela existe. Aquela servidão não aparente, por exemplo, é uma restrição, por exemplo, de não construir a determinada altura. Como ela é convencionada, você pode pactuar essa conversão. Tem um caso interessante, é o seguinte, um prédio ele tinha a vista para o mar, ele ficava na rua atrás, a Avenida Atlântica, em Copacabana. Não sei se vocês sabem, a Avenida Copacabana, o Marco vai saber me falar melhor. Eu acho que sim. Eu acho que a Avenida Atlântica aqui é a Avenida de Copacabana. Não. Tem isso. Faz muito tempo que eu não vou ao Rio. Avenida Atlântica e depois é a Nossa Senhora de Copacabana, né? Então, os cariocas aí, né? O carioca e o Marco vai me ajudar depois com essa questão geográfica da cidade do Rio de Janeiro. Mas, enfim. Então, a pessoa ela morava uma quadra da praia e ela tinha um prédio com a vista para o mar e tinha uma casa na frente. E aí eles temiam que aquela casa fosse vendida e construíssem um novo prédio. Sabe como eles solucionaram? Eles compraram o direito de não construir ali daquela pessoa, daquela casa. Então, é uma servidão não aparente. Eles têm o direito que naquela propriedade não seja construída. O direito de servidão, um direito real, e não pode ser construído. Ok. Interessante, né? 49. Então, 48, vencemos a letra B. 49. Assinale a correta. Não se admite a extinção da propriedade imóvel pela renúncia? Sim, uma das formas. Perda, renúncia, se lembram?
Abandono, sim. Falso. Perda do imóvel pela renúncia é possível. Caracteriza-se a aluvião. A aluvião é leve. Quando tu fosse violento, não. Violento é avulsão. Falso. Não se admite a extinção da propriedade imóvel por abandono. Admite-se. E se as plantações e construções são do proprietário do terreno, não importando para tanto quem as plantou ou construiu, sendo exceção a hipótese de a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno e haver boa-fé daquele que plantou ou construiu, caso em que adquirirá a propriedade do solo mediante o pagamento acordado judicialmente. 49, letra D. Correto? Fácil. Vou citar aqui para vocês as da perda da propriedade. Da perda da propriedade. 1275. Perde-se a propriedade. Alienação, renúncia, abandono, perecimento, desapropriação. Já vimos todas essas situações. Especificação, já falamos, é quando aquele trabalho em matéria-prima é o escultor que esculpe uma obra de arte na pedra mármore. Já falei sobre isso. Falamos da confusão, comissão e adjunção em cada uma daquelas situações, né? A tradição é entrega, o achado do tesouro, que é o achado, é o nome dessa situação, e ocupação. A aquisição da propriedade móvel, a primeira situação, é a uso capião do móvel. Já falamos 3 e 5 anos. Aluvião, avulsão é forma de acessão. 1248, 2 e 3, e depois aluvião no 1250 e a avulsão no 1251, quando por força natural violenta, avulsão, uma porção de terra se destaca de um prédio e se junta a outro. E esse outro adquirirá o proprietário se indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado. Tranquilo, não temos problema quanto a isso. Recusando-se ao pagamento da indenização, o dono do prédio que se juntou à porção de terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Já falamos isso. E, por fim, é o 1258, 1259. A letra D, que é a questão das plantações e construções. 50. Fácil. Então, aí vocês já estão sabendo bastante. Vocês já sabem que temos propriedade, nós temos a aquisição da propriedade imóvel, que vai ser uso capião, vai ser registro, vai ser tradição, acessão. Nós temos a aquisição da propriedade móvel, que também vai ser uso capião, ocupação, achado de tesouro, tradição, especificação e aqueles termos, confusão, comissão, adjunção. Depois a perda de toda a propriedade e só então vamos tratar do direito de vizinhança e depois do condomínio. Ok. Considerando a devolução de imóvel de possuidor de boa-fé, que, temendo assaltos comuns na região, instala grades nas janelas. Assinale a alternativa correta. Pessoal, grade na janela, eu já vou falar o seguinte, é útil, úteis, melhoramento. E aí nós temos aquele quadro. Aí eu vou pedir para os senhores, né? Se ela é útil e ele estava de boa-fé, então a gente já sabe que ela tem que ser indenizada, porque tanto as benfeitorias necessárias, conservação, úteis, melhoramento, devem ser indenizadas e ele pode reter pelo custo das necessárias e pela úteis, né? Pelas necessárias e pelas úteis. Tem que lembrar daquele quadro, e não pode esquecer o quadro. Por se tratar de benfeitoria útil, terá direito a reter o imóvel até ser indenizado pelo proprietário. Letra E. O desafio aqui era necessário ou útil. Então, vocês vão ter em mente que a VUNESP considera grade como útil, não como necessário. 51. Difícil porque isso é muito específico, né? 51. Assinale a alternativa correta sobre posse e efeitos. Em regra, vocês se lembraram do quadro, né? Tem que ter o quadro aqui em mãos, hein? Não pode ficar sem um quadro. Ok. Vamos lá. Vamos fazer até a 50 mais essa e vamos fazer nosso intervalo. Assinar a alternativa correta sobre o Instituto da Posse e seus efeitos. Em regra, o possuidor com justo título tem em seu benefício a presunção de boa-fé? Sim, mas ela não é... Não,
Ela não é iure, é de iure. Ela é sim iure tanto. Ok? Letra A, correto. A posse é um direito real, considerando-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Posse não é direito real, nós já vimos sobre isso. O direito civil brasileiro não admite o desdobramento da posse como forma de atribuir a alguém a direta e a indireta. Falso. Permite posse direta e posse indireta, sim. Para a aquisição de imóvel por meio da usucapião extraordinária, é dispensado o exercício da posse ad usucapione. Pessoal, a posse que faz jus a usucapião é a posse ad usucapione, correto? Não é, por exemplo, a posse do locatário, porque aquela posse não é uma posse ad usucapione, aquela posse é uma posse ad interdicta, quer dizer o quê? Aquela pessoa ela pode defender a posse. Quem pode defender a posse tem a posse ad interdicta, mas quem tem uma posse e aquela posse é válida para atingir o usucapião, é a posse ad usucapione. Então, essa é a diferença. Ao possuidor de má-fé não serão ressarcidas as benfeitorias por ele realizadas? Benfeitorias necessárias, má-fé, o quadro, coluna da direita. As necessárias, sim, serão ressarcidas. Útil, não, e nem a voluptuária. E não pode reter também, né? Vamos falar aqui a 52. Com relação à propriedade imóvel, é correto afirmar que... Está indo muito rápido, pessoal? Eu estou achando que está sendo muito metralhadora demais, Érica. Tá bom, ok. Você me chama a atenção porque às vezes eu estou passando rápido. Em relação à propriedade imóvel, é correto afirmar que não se admite a renúncia à propriedade imóvel quando há débitos falsos. Admite-se sim independente. 1276. Inclusive, você pode renunciar nessa situação. Qual artigo é esse, professor? Na verdade, aqui não é bem 1276, porque o 1276 diz respeito ao abandono, mas admite-se a renúncia à propriedade do imóvel. Claro, não tem problema. No caso de abandono do imóvel urbano pelo proprietário, havendo sua arrecadação como bem vago, o domínio passará ao Estado ou DF. Não, o Estado e DF não participam desse instituto, não. É o município ou a União. 1276. O imóvel urbano que o proprietário abandona com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e também que não se encontre na posse de outrem, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois à propriedade do município, à do DF, se achar nas respectivas circunscrições. Ok. E depois, o parágrafo único é o rural. O imóvel situado na zona rural, abandonado e que também não ocupado por que não tenha posse outra pessoa, ou seja, nas mesmas circunstâncias, poderá ser arrecadado como bem vago e passar 3 anos depois à propriedade da União, onde quer que ele se localize. 1236. Ok. Vamos lá? B. C. A aquisição pelo registro do título somente tem eficácia a partir do efetivo registro pelo oficial. Falso, é através do protocolo. Vamos lá? Da aquisição pelo registro do título, 1245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no RI. Enquanto não se registrar o título translativo, quem é o vendedor, o alienante, continua a ser havido como dono do imóvel. No registro do imóvel consta como ele como vendedor. Enquanto não se promove por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. O registro é eficaz juntos desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo 1246. Ok. Tranquilo. Na aquisição por uso capião, em regra, não se admite que o possuidor acrescente a sua posse a dos seus antecessores com o objetivo de cumprir o pessoal. Falando sobre a cessio do 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse à dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas, e nos casos do 1242, que é nessa da imóvel, ao campeão ordinária, né, com justa fé com boa fé e justo título, ele deve também ter essas mesmas características, ou seja,
posse contínua, pacífica, e também com justo título e boa-fé. Da mesma forma que tem um antecessor, correto? A prescrição aquisitiva é forma originária da aquisição da propriedade? Sim. 1243 é sim. Não, mas isso aqui não tem a ver com esse artigo, não. Mas a prescrição aquisitiva é forma originária, ou seja, a uso campeão é forma originária de aquisição da propriedade. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso falar sobre isso. Aquisição originária. Aquisição derivada. É a tradição, ocorre transmissão. A originária não, só tem uma única vontade, né, do adquirente, ela é unilateral. A derivada é a tradição, é o constituto possessório, a cláusula constituinte, nós vimos isso, que ele era possuidor em nome próprio, e ele passa a ser possuído em nome alheio, a cessão, né? A cessão temporal é uma posse continuada, pode ser por união ou cessão? Não, isso não. Sempre tenha em mente, o uso campeão é a aquisição originária. Ponto. Esse quadro aqui que eu estava vendo aqui nessa bibliografia não está bom, não. 52 fizemos, letra E. Vamos fazer o nosso intervalo aqui de 10 minutos. Nós já voltamos.
Vamos lá? Estamos juntos? Vamos continuar aqui então com a nossa resolução, né? Hum. 51. Caso vocês assistam essa aula, eu acho que eu não pausei, então vocês vão ver que eu estava vendo os debates hoje na Comissão de Constituição e Justiça, né, que pegou fogo, né? Vocês assistiram? Eu fiquei o dia todo Valadares, né? É. Não vi nada. Mas teve aí os debates, né? O Paulo Guedes ele foi à Comissão de Constituição e Justiça e eu gosto muito desse tema político e sempre estou envolvido, ouvindo, né? No Senado Federal. Mas você ouviu onde, professor? O deputado... Oi? Estava ouvindo onde? Não, é no site do Congresso mesmo, no Senado Federal, entendeu? Eu vou acompanhando para ver o que está sendo discutido. Eu acho interessante. Então vamos continuando. Vamos. No Facebook também, às vezes eu recebo alguma coisa. Vamos lá. Paramos no... Agora é o 53. 53, só falando. 53, tá, obrigado. Sobre usufruto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Mas eu também não assisti, só alguns debates, né? 53. Sobre uma das alternativas, sobre o usufruto, assinale a alternativa correta. Mas assim, só mesmo nos intervalos, né? Porque é muito tema que a gente tem que tratar e às vezes também tem que fazer as pesquisas, enfim, trazer material para vocês. Dando continuidade. 53. Sobre o usufruto, assinale a alternativa correta. Não se pode ceder o exercício do usufruto, seja a título gratuito ou oneroso. Falso, ele não pode ser alienado, mas ele pode ser cedido gratuito ou oneroso, nos termos do artigo 1393. B. O usufrutuário tem direito à posse e uso, e o proprietário à percepção dos frutos. Falso. 1384. O Código Civil está aqui. Pessoal, 1384. Não, perdão. 1394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Posse, uso, administração e percepção dos frutos. Ok. 1394. 53. B. C. Usufruto correto. Inviável por sua natureza jurídica que o usufruto recai sobre títulos de crédito. Pessoal, quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e a cobrar as respectivas dívidas. 1395. Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário? Sim. 1398. Os frutos civis que vencerem, quais são? Juros, aluguéis. Se lembram disso? Diferem dos industriais, né? E dos naturais, né? Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário e ao usufrutuário os vencidos na data em que se cessar o usufruto, 1398. O usufrutuário poderá mudar a destinação econômica do imóvel sem anuência do proprietário, 1399. O usufrutuário ele pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica. Ele pode usufruir em pessoa ou arrendar, mas ele não pode mudar a destinação econômica sem expressa autorização do proprietário. 54. A hipoteca extingue-se. Letra A. Como se extingue a hipoteca? 1499. Todo mundo lá. Penhor, 1499. Extinção da obrigação principal. Perecimento da coisa. Resolução da propriedade. Renúncia do credor. Remissão. Arrematação ou adjudicação. 1499. A hipoteca extingue-se pela extinção da obrigação principal.
pela extinção da obrigação principal. Morte do devedor hipotecário? Não. Alienação da coisa, decadência, abandono? Falso. Nada disso. A hipoteca não se extingue nessas situações. Extinção da principal, perecimento da coisa, resolução da propriedade, renúncia do credor, remissão, arrematação ou adjudicação. Vamos lá? 1499, 54, 55. Aqueles casos, né? Aqueles casos que a gente tem respirar fundo, ler com calma, mas é tranquilo, porque nós já temos a nossa ferramenta de trabalho, ó. Isso aqui tem que ficar aí, ó, sobre a mesa de vocês, hein? Tudo bem, Érica? Você tem que colocar aí, porque a gente só consegue resolver esses problemas com as nossas planilhas. Coloquei minhas planilhas aqui, estão super localizadas e vamos lá. O Rony, há 6 anos, ininterruptos e sem oposição, possui como sua uma pequena casa de 90 metros quadrados em área urbana, onde reside com sua família. Então, já tiro o uso campeão especial rural, vamos colocar o especial urbano, né? Está aparecendo promísero para moradia. Quarta coluna da primeira planilha. Ele, vamos continuar aqui, não é proprietário de outro imóvel, então ele atende o primeiro requisito, ele atende o requisito do objeto de até 250 metros quadrados, ele reside com sua moradia, o objetivo, né, o pressuposto, na verdade. Eu vou substituir, pessoal, façam-me essa gentileza. Onde vocês leem objetivo, nas nossas planilhas, vocês lerão agora pressuposto, tá bom? O pressuposto. Anteriormente à sua posse, a casa era ocupada por um amigo seu, que se mudou para outro estado, mas Rony não sabe a que título seu amigo ocupava o imóvel. 2 anos após a ocupação por Rony, foi averbada na matrícula do imóvel. Então, há 6 anos ininterrupto e sem oposição. Pessoal, 6 anos ininterrupto. 2 anos após a ocupação, foi averbada na matrícula do imóvel uma certidão de distribuição de uma ação de execução em face do formal proprietário do bem. Rony não recebeu notícia da averbação. Diante dessas circunstâncias, é correto afirmar, pessoal, a única informação que vocês deveriam saber, além de saber que a uso campeão especial urbano, promísero por moradia, previsto no artigo 1240 e 183 da Constituição da República, tem como pessoa o não proprietário de imóvel rural ou urbano, a posse interrupta sem oposição, ânimo, possuir, tempo 5 anos, sem título, sem boa-fé, não fala nada sobre isso. Objeto da área, zona urbana até 250 metros quadrados, o pressuposto, moradia sua e da sua família. Adquirirá o domínio. A situação é o seguinte: o fato de ter havido essa averbação na matrícula de uma certidão de distribuição de uma ação de execução em face do formal proprietário, isso não quer dizer que a posse é ininterrupta e sem oposição. É isso que vocês têm que saber. Se operou a prescrição aquisitiva em favor de Rony pela denominada uso campeão especial urbana residencial individual. A distribuição ela não interrompe a prescrição. Nós temos um RESP que é o 146, 2, 210. Deixa eu dar uma olhada aqui e mandar para vocês no grupo do WhatsApp. Qual é? CA 55.
Distribuição de ação de uso de execução não interrompe a prescrição. É só isso que os senhores têm que saber. Não vou encontrar esse RESP aqui. Mas não tem problema, não. Os senhores saibam o seguinte. Esse RESP que eu mencionei, ele é da questão da próxima questão, não é dessa questão. Mas o seguinte, o mero despacho dessa ação, ela não é suficiente para interromper a prescrição, correto? Vamos lá, 56, outra daquelas. Em 2010, no auge de um boom imobiliário, Luciano adquiriu de uma construtora um apartamento já construído. Já até sei o que ele está falando aqui. Já até sei, falamos sobre isso ontem. No auge de um boom imobiliário, Luciano adquiriu de uma construtora um apartamento já construído, deu uma entrada de 20 mil e o saldo financiou junto à própria construtora, subscrevendo escritura pública de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia. Em 2015, com a crise financeira que assolou o país, Luciano deixou de pagar as parcelas junto à fiduciária. Ok, depois eu vou falar um pouco sobre a 9.514. A essa altura, Luciano já havia pago o valor equivalente a 50% do preço, faltando pagar 250 mil. Assim, a construtora intimou Luciano via cartório para que purgasse a mora no prazo legal. Sem meios para tanto, Luciano não pôde purgar a mora. Essa prova é daquelas. Assim, o fiduciário procedeu à consolidação da propriedade em seu nome e promoveu o leilão. Tudo bem, a partir do artigo 22 da 9.514. Nós já sabemos que é o que a gente tem que ler até o artigo ali 39, né? Ok. Sem meios para tanto, Luciano não pôde purgar a mora, assim a fiduciária procedeu à consolidação da propriedade em seu nome e promoveu o público leilão do imóvel, que foi arrematado por Munir, em primeira aça, por 650 mil. Lavrando-se imediatamente o auto de arrematação. No dia seguinte, Luciano compareceu à sede da construtora para quitar integralmente sua dívida, mas a fiduciária recusou-se a receber, argumentando que já havia se encerrado o prazo para a purgação da mora. Nesse panorama enfático, assinar a alternativa correta de acordo com a legislação aplicável. Pessoal, é o seguinte, nós temos alguns prazos ali no 9.514, então, vamos lá, por gentileza, vamos vencer esse tema aqui agora. Eu vou abrir aqui a lei 9.514, lei 9.514, e a partir, essa lei é imprescindível para o nosso estudo. Então, eu vou aqui no artigo 22, dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário. A gente já fez uma aula dessa no Amazonas, você lembra, Fernanda? Essa lei é daquelas. Mas assim, não é difícil. Alienação de coisa imóvel, alienação é negócio jurídico pela qual o devedor ou fiduciante com escopo de garantia contrata de transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Na verdade, eu não queria falar sobre isso agora. Eu só vou justificar essa questão e vamos falar sobre isso em outro momento. É porque essa questão de condomínio, e isso, essa de 56 agora, é o seguinte. Se você for vencendo essa lei, 26, você vê como é que vai ser a consolidação no parágrafo 7, os procedimentos de cobrança por gasto em consolidação de propriedade. É o seguinte, uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, ele tem prazo de 30 dias da data do registro para promover o leilão. Ok. Ele não pode ficar com o imóvel para ele tem que vender. Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, será realizado o segundo leilão em 15 dias. No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, prêmio de seguro, etc. Após a verbação da consolidação, tal. Até a verbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês me acompanharem, por gentileza. Share, essa lei, ela é uma lei fácil, não é uma lei difícil, é uma lei fácil. É o seguinte, eu vou colocar aqui. É o seguinte, após a verbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos, etc. Nesse caso, ele compareceu depois do segundo leilão.
em primeira asta, ou seja, não teve sequer o segundo leilão. Então, ele, teoricamente, pela lei, ele não poderia. Entretanto, o STF ele já relativizou essa exigência, né, essa situação de que até o segundo, né, ele fala qual que é o prazo, ele fala o prazo aqui, até a verbação, após a verbação da consolidação no patrimônio e até a data da realização do segundo leilão. Não teve segundo leilão, então o STJ teve o primeiro que foi em primeira asta pública, ele foi. O STJ, ele relativizou isso, então eu vou dar parar de compartilhar aqui e vou fazer a pesquisa aqui desse RESP, dessa literatura aqui. Só um minuto, por favor. A resposta dessa questão vencida e não paga, nós falamos isso. A dívida constituída, ela consolida-se, não tem problema. O fiduciante será intimado, etc. Tem os leilões. Aí nós vimos aquele artigo, né, que ele tem até o segundo leilão para ele purgar a mora, né? E esse RESP, deixa eu dar uma olhada aqui nesse RESP. Você... Olha só. Inclusive é o seguinte: alienação fiduciária. O devedor quita a dívida depois da consolidação, mas antes do leilão, deve agora ser feito um novo negócio jurídico. Foi assim que decidiu o juiz da primeira vara de registro, após a decisão do STJ, permitindo a purgação da mora pelo devedor após a consolidação. Esse problema é que a gente não acha esse RESP aqui fácil. Eu tenho uma certa dificuldade para procurar esses recursos especiais. Eu não acho isso tão simples assim. RESP do STJ. Vamos lá ver se eu acho aqui. Sempre cai nesse uso Brasil. Decorrido o prazo que trata o parágrafo 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente RIV, certificando esse fato, promove a verbação na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento do imposto de transmissão inter vivos, se fosse o caso. Ok, isso aí a gente já sabe. Uma vez consolidada a propriedade em nome do fiduciário, prazo de 30 dias contado da data do registro, já até sei o seguinte. Pessoal, é porque isso, na Lei 9.514, ela foi alterada em 2017. E essas decisões, desse RESP específico, elas são anteriores a essa lei. Porque exatamente, por isso que não tem esse problema. Porque antes, na lei, falava, provavelmente, na lei, não me lembro da redação anterior da lei, mas falava o seguinte, que a pessoa ela teria até o prazo da consolidação. É o seguinte, quando você faz esse negócio de alienação fiduciária, a propriedade ela é transferida com o financiamento para o credor fiduciário, correto? No caso, é o agente financeiro. O credor fiduciário, então, ele vai informar para o RI e vai pedir ao RI que promova, né? Que chame, que informe a intimação, que promova a intimação do credor fiduciário para promover esse pagamento. Ele não fazendo, o oficial do RI, ele vai consolidar a propriedade no credor fiduciário, porque ela é uma propriedade resolúvel, né? É uma propriedade resolúvel. Ok.
Em 2016, nós ainda não tínhamos a lei que foi alterada em 2017. Dizia que até a consolidação é que a pessoa ela teria que pagar, purgar a mora. Só que o STF relativizou dizendo o seguinte, que até o segundo leilão, se ela pagasse, não teria problema. Só que em 2017 a lei foi alterada. Como a lei foi alterada, o que acontece? Esse recurso especial, ele foi por água abaixo, porque, na verdade, a lei incorporou o que dizia esse recurso especial. Ele falou, então, a lei dizendo que até o segundo leilão, a pessoa ela pode, antes da verbação, né, desse segundo leilão, ela pode comparecer, né, perante o agente financeiro ou o RI, e ela pode promover o pagamento. Tá? Essa questão está desatualizada. Na verdade, o estágio do procedimento extrajudicial não mais admite que o fiduciante purgue a mora ou quite a dívida, assegurar o direito de receber o valor que superar a dívida, tal. Eu vou fazer o seguinte, vamos deixar essa 56, que foi considerada a letra B, para um outro momento, que eu não quero ficar falando sobre alienação fiduciária agora, correto? Eu não estou pulando muitas, não, correto? Eu sou muito cauteloso com isso. Só algumas que eu acho que não são adequadas agora, no momento. Porque a alienação fiduciária, a gente precisa de ter uma aula sobre ela, para a gente poder falar especificamente os conceitos, como se dá, ocorre, o todo o procedimento. Uma aula de mais ou menos umas 2 horas. Tudo bem, a gente já fez isso em Manaus, é importante essa lei, a partir do artigo 22, Érica, mas assim, o nosso curso, o objetivo, eu tenho que selecionar temas, esse tema é importante, mas eu tenho outros temas, correto? Eu não posso tratar da alienação fiduciária agora, infelizmente. Ok, vamos adiante. Tenho que fazer escolhas, a partir do artigo 22 e até o 39, me parece. Mas se você for seguir, você vai observar, é fácil, essa lei é fácil. 57. Assinale a alternativa correta sobre a passagem de água sob enfoque das regras do direito de vizinhança. Ou seja, passagem de águas, das águas, direito de vizinhança. Então, vamos todos lá no direito de vizinhança. Direito de vizinhança. Direito de vizinhança. Direito de vizinhança. Do uso anormal da passagem forçada das águas limítrofes das águas. E aqui nós temos o 1288. Vamos lá? O proprietário de nascente ou do solo, onde caem águas pluviais satisfeitas as necessidades de seu consumo, pode impedir de desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores? 1290. O proprietário de nascente ou de solo, onde caem águas pluviais satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. 1290. Ok. Letra B, 57B. O aqueduto impedirá que os proprietários cerquem os imóveis e construam sobre ele, sem prejuízo para sua segurança e conservação? 1295. O aqueduto não impede que os proprietários cerquem os imóveis e construam sobre ele, sem prejuízo para sua segurança e conservação. Os proprietários dos imóveis poderão usar das águas do aqueduto para as primeiras necessidades da vida. Então, vamos fazer o seguinte, já vamos marcando os artigos que nós estamos estudando, ok? Érica, eu não queria falar sobre essa alienação, mas deixa eu dar uma olhada nisso aqui já de uma vez, tá? Esse RESP aqui vai ficar... Começa no artigo... Anota aí, por gentileza. 22... 33, ok. Então vamos marcando aqui. O 1290 já lemos. Já vimos o 1290. Já vimos o 1295. Ok. Já vimos o 1295. Próximo. O possuidor do imóvel superior não pode poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores. As demais. Ponto e vírgula. As demais que poluir
deverá recuperar ressarcindo os danos que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou o desvio do curso artificial das águas. É o 1291. Vamos ler? O possuidor do imóvel superior, ele não pode poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores. As demais que poluir, deverá recuperar ressarcindo os danos que estes sofrerem, se não for possível a recuperação ou o desvio do curso artificial das águas. Ok? Ok. Então, letra 57, letra C. O dono ou possuidor do prédio inferior não é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, podendo realizar obras que embaraçam seu fluxo. Pessoal, falso, 1288. O dono ou possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaraçam seu fluxo, porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. Estamos vencendo, ó. Com uma questão, nós já vimos aqui muita coisa sobre os direitos de vizinhança. 1292. O proprietário não tem direito de construir barragens, açudes ou outras obras para represamento de água em seu prédio. Se as águas represadas invadirem prédio alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano sofrido, deduzido o valor do benefício obtido. 1292. Ah, tá. A Fernanda saiu. Érica, estamos juntos? Estamos juntos, né, Érica? 1292. 1292. O proprietário tem direito, sim, de construir barragens, açudes ou outras obras para represamento de água em seu prédio. Se as águas represadas invadirem prédio alheio, será o seu proprietário indenizado pelo dano sofrido, deduzido o valor do benefício obtido. Ok? Ok. 57. Fácil a questão, porque essa parte específica, a seção 4, a seção 5 das águas, do direito de vizinhança, é fácil, ela tem assim, uns enunciados longos, mas ela é fácil. 58. VUNESP. A posse é um fato jurídico relevante ao direito, que permite a alguém fruir de determinada coisa. Com base nessa assertiva, assinale a alternativa correta sobre tal instituto. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato exercício pleno ou não? Todo, pleno ou não? De todos os poderes, todos, não, de pelo menos um. Falei sobre isso, o artigo 1196. A posse do imóvel não faz presumir a das coisas móveis. Falso, 1209, sim, faz presumir sim. Quando transmitida a posse, ela perde o caráter? Não, a posse transmite com o mesmo caráter originário. A posse indireta da pessoa que tem a coisa em seu poder? Não. Quem tem a posse indireta não tem a coisa em seu poder. Este tem a posse direta. Se isenta de qualquer vício, considera-se a posse como justa? Sim. A posse justa é aquela posse que não é violenta, clandestina ou precária. Esses são os vícios da posse. Então, 58, letra E. 60. Exercício de servidão. O dono do prédio serviente não pode embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Perfeito, nós vimos isso. Vamos dar uma olhada lá na servidão? Você viu que já estamos sabendo muito da servidão. Das servidões, olha só. A servidão proporciona utilidade para o dominante, grava o serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se declaração expressa ou testamento e subsequente registro no RI. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por exemplo, do aqueduto, ou então, o aqueduto é tanto na vizinhança como aqui também. Ou então, como o 1378, Érica. E o 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, dos termos de 1242, que é a uso campeão ordinária, autoriza o interessado a registrar em seu nome no RI, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a uso campeão. Ok, perfeito. Do exercício das servidões, 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias. E 1383. O dono do prédio serviente não pode embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. 1383.
1383, perfeito. Letra A. A servidão não pode ser removida de um local para o outro? Não, a servidão sim pode ser removida. 1384, vamos ler? A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do dominante, ou pelo dono do dominante e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o serviente. 1384. Vamos lá. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas suportadas apenas pelo beneficiário da servidão? Não. O dono de uma servidão, 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. As servidões prediais são divisíveis? Não, falso, elas são indivisíveis. 1386. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se por natureza ou destino só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Vamos lá. Letra E. Quando a obrigação de passagem incumbir ao dono do serviente, este não se exonerará, abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. Pessoal, isso é falso. Quando a obrigação, 1382, quando a obrigação incumbir ao dono do serviente, este poderá exonerar-se, abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. 60, vamos lá. 60. Sobre a possibilidade de hipoteca, de instituir-se a hipoteca e a uso capião. Assinale a alternativa correta. A decisão que reconhece a aquisição da propriedade de imóvel por uso capião prevalece sobre a hipoteca que anteriormente tenha gravado referido bem? Verdade, já vimos isso, letra A é a correta. É plenamente eficaz gravar o bem com hipoteca pelo proprietário, que assim consta no registro de domínio, independentemente do tempo da posse ad usucapione de terceiro? Não, pessoal. Não, falso. É plenamente eficaz gravar o bem com hipoteca pelo proprietário, que assim consta? Não, se houver já sido adquirido a propriedade pelo outro, pela posse ad usucapione, não há que se falar sobre essa situação. A prescrição aquisitiva usucapião não pode ser reconhecida se houver gravame hipotecário? Falso, pode, e ela prevalece sobre o hipotecário. A hipoteca, por dar o bem em garantia, e a usucapião pela natureza jurídica da posse, seu titular não pode recair sobre o imóvel considerado como falso. Não tem essa. A hipoteca, ela ocorre, a usucapião, a prescrição aquisitiva, independente da natureza do imóvel. O direito a adquirir a propriedade por meio da prescrição aquisitiva é interrompida pela execução da hipoteca constituída sobre o imóvel em benefício do agente financeiro por empréstimo. Nada a ver. Vamos lá no artigo 200. Nós vamos ver as hipóteses em que se interrompe, das causas que impedem. Não, é o artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente ocorre uma vez, interrompe. Despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 202 do Código Civil. Por protesto, nas condições do inciso anterior, por protesto cambial, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Quinto, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Sexto, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato em que a interrompeu, ou do último ato do processo para interromper. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. A interrupção da prescrição por um credor, aí já é outra coisa. Então, 60, letra A, nós já falamos sobre isso. Vamos lá, passar adiante. 61. Vamos tentar fazer até a 70. Vamos vencer até a 70. 61.
O dono de prédio que não tiver direito real de servidão, a gente está falando sobre ele. O dono de prédio que não tiver acesso à via pública pode exigir a constituição da servidão de passagem? Pessoal, pode exigir, ela é contratual, não pode. Você tem o direito de vizinhança do imóvel gravado, isso aí é direito de vizinhança, isso é falso. O exercício incontestado e contínuo de uma aparente servidão de trânsito pelo prazo de 10 anos em imóvel público dominical gera usucapião? Falso. Não é possível usucapir imóvel público. Não pode. Nesse caso, não é passivo de usucapião. A gente sabe isso sobre os bens, né? Quando a servidão foi instituída por disposição de última vontade, sua constituição e eficácia independente. Não, pessoal. Declaração expressa, testamento, subsequente registro. Correto? O desuso não pode constituir causa de extinção da servidão? Pode sim. Ressalvada a possibilidade de renúncia? Não, falso. Desuso, sim. Pelo não uso durante 10 anos contíguos, 1388, 1389, inciso 3, na verdade. Vamos lá. Então, 61, letra E. Hipoteca. É verdade a instituição de mais uma hipoteca sobre o mesmo bem? Já falamos sobre isso hoje. Não, é possível. São nulas de pleno direito as cláusulas que proíbem ao proprietário alienar o bem hipotecado ou estabelecer o vencimento antecipado da dívida. No caso de alienação, peraí, eu acho que isso sim, é verdade. Mas não foi o gabarito. Hipoteca. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. É nula a cláusula que proíbe o proprietário alienar o bem hipotecado. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. Ou estabeleçam, é nula a cláusula que estabelece o vencimento antecipado? Mas é cada uma, hein? É cada uma, hein? Não, pessoal, essa cláusula não é nula. É possível estabelecer isso. Né? Artigo 1475 e parágrafo único. O título que institui a hipoteca deverá ser registrado em cartório do RTD do local onde está situado o bem hipotecado. Pessoal, hipoteca no RI, falso. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro que financiou a obra não tem eficácia perante aqueles que adquiriu a unidade autônoma do empreendimento. É verdade, é a súmula do STF. Se lembram dela? Já falamos sobre essa súmula várias vezes. Antes ou depois, né? Hipoteca firmada, né? Não tem eficácia. Letra D, 62. A extinção da hipoteca por arrematação ou adjudicação do bem hipotecado não exige notificação dos credores hipotecários. Pessoal, você, para promover esse ato, é através da remissão, parte final da Lei 6.015, indispensável a notificação dos credores hipotecários, correto? Você só promove a remissão naquela forma. A remissão é o resgate da hipoteca. Ok. 63. Para os fins legais, somente se considera de boa-fé a posse. O que é a posse de boa-fé? O que é a posse de boa-fé? É aquela posse em que o possuidor ignora o vício ou obstáculo e impede a questão da coisa. Letra C, letra da lei. Nenhuma mais outra é adequada. 64. Acerca das disposições gerais constantes no Código Civil, letra C, 63. Acerca das disposições gerais constantes no Código Civil, que tutelam os direitos reais sobre coisas alheias, assinar a alternativa correta. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrédito ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Pessoal, artigo 1419. Correto? Nas dívidas garantidas por penhor, anticrédito ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Perfeito, 1419. A propriedade superveniente torna ineficaz. Não, torna eficaz. 1420, parágrafo 1º. A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro às garantias reais estabelecidas por quem não era dono. 1420, parágrafo 1º. Deixa eu ver aqui um quadro.
64, letra A, ok. B, 1420, parágrafo 1º. C. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida importa exoneração correspondente da garantia. Falso. 1421. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da garantia, ainda que essa compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. O credor anticrético não tem direito a reter em seu poder o bem enquanto a dívida não for paga. Pessoal, é falso. Ele tem um poder sim, 1423. Extingue-se esse direito decorrido 10 anos. 1423. Não. A hipoteca do anticrédito está aqui no 1500 e seguintes. O credor anticrético... Não, peraí. Está aqui na parte geral. Deixa eu ver aqui. 1423. O credor anticrético é isso mesmo. Não está na parte do anticrédito, está aqui. 64B é 1420, parágrafo 1º. 1420, parágrafo 1º. A propriedade superveniente torna eficaz. A propriedade superveniente torna eficaz desde o registro as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. E a outra é 1423. O credor anticrético tem direito a reter em seu poder o bem enquanto a dívida não for paga. Extingue-se esse direito decorrido os 15 anos da data de sua constituição. Letra D, aqui acabamos de falar, 1423. Letra E. É válida a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. 1428, isso é falso. É nula essa cláusula, a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. 1428, isso é falso. Vamos agora. Antônio Marcos conviveu maritalmente, já estou achando que é uso capião, abandono do lar. Milena, 10 anos. Em 2011, deixou o imóvel urbano que comprou durante a constância da união estável. Vamos lá? Abandono do lar. Não proprietário, direta, ininterrupta, sem oposição exclusiva, exercer durante 2 anos. Qual é o objeto? Imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade de vida. Sendo que Milena, pessoa humilde, dona de casa, desprovida de outros bens, permanece até a presente data. Essa prova foi em 2015, 3 anos. Letra. Diante do fato, Milena poderá requerer a declaração a seu favor da exclusiva propriedade do bem, caso a metragem do imóvel não ultrapasse 250 metros quadrados, tendo em vista que já ultrapassados os 3 anos necessários do abandono do lar? Não. 2 anos. 2 anos. Falso. B. A propriedade do imóvel pertencerá sempre a ambos. Falso. 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 Letra C. Poderá Milena ter somente para si declarada a propriedade do imóvel em questão, caso tenha no máximo 250 metros quadrados, urbano até 250 metros quadrados, estou lendo lá na minha colinha. Uma vez que já passados 2 anos do abandono do imóvel por Antônio Marcos, tempo mínimo necessário para se configurar a uso capião familiar. Letra C, perfeita. Vamos adiante. 66. Pedro é proprietário. Essa aqui é muito fácil, porque só estamos a tratar dos requisitos do uso capião familiar urbano. É fácil agora que nós temos todas as nossas planilhas organizadas, né? E estão ali, ó, para a gente poder consultá-las. 66. Pedro é proprietário de um imóvel que fica próximo a um rio. A SAEG necessita fazer uma obra de interligação de tubulações desse rio para uma estação de tratamento de água e, para tanto, terá que passar uma tubulação pelo imóvel de Pedro. Qual que é essa situação? Essa situação é a situação da certidão de passagem. Certidão de passagem não, da passagem forçada, da passagem de cabos e tubulações, 1286 e 1287. Acompanhamos juntos, todos. Mediante recebimento de indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem através do seu imóvel de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, que é o caso, em proveito ao de proprietários vizinhos,
quando de outro modo for impossível ou excessivamente oneroso. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como depois seja removida à sua custa para outro local do imóvel. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização das obras de segurança. A legislação faculta a Pedro permitir ou não a passagem da tubulação por imóvel? Não. Mediante indenização que também atenda à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado. 1286. Independentemente do recebimento de qualquer indenização, falso, com indenização. Letra C. Pedro é obrigado a tolerar a passagem das tubulações e deverá ser indenizado da forma que atenda também à desvalorização da área remanescente. Perfeito, até aí tudo ok. Sendo certo que, se por vários meios a obra puder ser realizada, a SAEG escolherá a que melhor atenda ao seu projeto, mesmo que outro meio menos gravoso, falso. Sempre o menos gravoso. O proprietário prejudicado poderá exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como depois seja removida a sua custa para outro local do imóvel. Ok. Pedro é, em regra, obrigado a tolerar a passagem das tubulações, sendo que, se este for o único imóvel que possuir e nele fixar a sua residência, a lei desobriga a passagem forçada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra E, que é exatamente o 1287. Se as instalações, inclusive a letra da lei, se as instalações oferecerem risco ao imóvel de Pedro, lhe será facultado exigir da SAEG que realize obras de segurança para evitar maiores prejuízos. 67. Assinale a alternativa correta no que tange ao direito real de habitação. O direito real de habitação, ainda não falamos em um deles, mas, por exemplo, quando a pessoa tem o direito real de habitação, ela só pode habitar do uso da habitação. E é tratado em 1414, e 1415 e 1416. 1414. Quando o uso, a habitação é uma espécie de uso. Porque o usuário ele pode usar a coisa e perceber frutos. Então, quando eu sou usuário, eu posso, por exemplo, plantar na minha horta, posso usar, eu posso alugar aquela casa. A habitação ela é mais restrita. A habitação, eu só posso usar minha casa para morar, para habitar. Essa é a diferença. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, 1414, o titular deste direito não a pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Ponto. 1415. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite casa não terá de pagar aluguel a outra ou às outras, mas não as pode inibir de exercerem querendo o direito que também lhes compete de habitá-la. E, por fim, o 1416, ele reza o seguinte: são aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Ok. Direito real é irrenunciável? Falou isso? Não. Eu posso renunciar. Não dá direito aos frutos. Verdade. Só para habitar, letra B. Não exige registro imobiliário para a sua constituição? Esse aqui é o especial, o direito real de habitação do cônjuge. O do cônjuge não exige registro imobiliário para a sua constituição. Mas essa prova foi de 2015. Bem, essa letra C a gente tem que botar uma interrogação nela aí. Mas a gente vai ver isso uma outra hora e não agora. Vamos colocar nesse registro do cônjuge. A gente tem que fazer uma pesquisa sobre isso, correto? Não é extensível ao regime, o regime de separação de bens. Isso não tem relação com o regime de bens. Vamos dar uma olhada ali na... Não. Vamos deixar aqui com a interrogação, depois a gente faz uma pesquisa melhor sobre essa questão. A 67 eu marcaria, sem sombra de dúvida, a letra B, porque não dá direito aos frutos. Agora, as outras, eu tenho uma interrogação ainda. 68. Os direitos autorais eles não podem ser objeto de proteção por meio de interdito proibitório, vide a impossibilidade do exercício da posse sobre coisas incorpóreas. Pessoal, verdade. Os interditos possessórios, os interditos proibitórios, os interditos possessórios, dentre eles o interdito proibitório, ele não pode servir à proteção dos direitos autorais, porque a gente não está falando de posse, porque posse é uma relação com coisa, não é isso. Não é isso que está a proteger os interditos possessórios e, especificamente, a espécie interdito proibitório.
Letra A, tem uma súmula, tem um recurso especial. Deixe-me mencionar esse recurso especial. Vamos lá. Tentar mais uma vez o recurso especial, que eu sempre não sou feliz com os meus recursos. Essa questão é a 68. Deixa eu dar uma olhada aqui. Voltando nessa questão anterior, como essa questão é muito específica, o cônjuge pode renunciar ao direito real de habitação. Isso tem um enunciado 271 do CJF. Coloca aí, na letra A da 67. Enunciado 271 CJF. O STJ possui precedentes afirmando que o direito real de habitação em favor do cônjuge sobrevivente se dá ex vileges, ou seja, por força de lei, dispensando o registro no RI, já que guarda estreita relação com o direito de família. A letra C, a gente tem esse RESP 565-820 do Paraná. Então, coloca aí, RESP 565-820 do Paraná. E, por fim, artigo 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo, ou melhor, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança o direito real de habitação. Isso aí está lá na sucessão, lá no 1829, vocês se lembram? Temos o inciso 1, depois temos o 1830 e 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado sem prejuízo da participação. A única interrogação que exige registro imobiliário para a sua constituição é a posição do STJ, que diz que, por guardar relação com o direito de família, não há que se falar em registro imobiliário no direito real de habitação concedido em favor de cônjuge. Ok. 68. Vamos lá, na 68. 68. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o RESP 222.941 de São Paulo. 222, os direitos autorais. Ele está no 222.941 São Paulo. Não se admite o interdito proibitório para a defesa dos direitos autorais. Sem pré-questionamento não pode ser desafiada a subsistência do pedido, tal. É só isso. Não se admite o interdito proibitório para a defesa dos direitos autorais. Letra B. A via adequada para cessar o esbulho é a ação de manutenção? Não. A manutenção da posse é para você manter a posse. Manutenção é para manter a posse. E quando você tem a manutenção? Quando você tem a turbação da posse, correto? A turbação da posse. A via adequada para cessar o esbulho é a ação de reintegração de posse, que faz cessar o esbulho. E a manutenção de posse faz cessar a turbação, o interdito proibitório faz cessar a ameaça. Letra C. É também possuidor aquele que, mesmo achando-se em situação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste outro sob suas instruções? Não, esse não é possuidor, este é detentor, nos termos do artigo, enfim, na parte inicial ali da posse. Da posse. 1198. Ok. De regra, a posse do imóvel não faz presumir das coisas móveis que nele estiverem? Não. Regra, a posse do imóvel faz sim presumir a das coisas móveis. Da aquisição da posse, dos efeitos da posse. Ai, meu Deus, onde está? Enfim, a posse do imóvel faz presumir das coisas móveis que nele estiverem. Ah, está lá na propriedade móvel.
da descoberta da propriedade. Proprietário, são defesas dos atos, proprietários das coisas. Enfim, eu não estou localizando o artigo especificamente, mas a gente já sabe que a posse do imóvel faz presumir das coisas móveis que nele. Onde estaria isso? Não, às vezes quando eu não coloco o artigo... 1209. A posse do imóvel faz presumir até prova contrária a das coisas móveis que nele estiverem. 69. Então, 68, letra A. 69. É possível ao usufrutuário propor reivindicatória para a defesa do seu usufruto vitalício? Pessoal, a pegada, a maldade dessa questão é o seguinte: você, como usufrutuário, você pode defender, sim, a propriedade mediante ação reivindicatória, embora você só tenha o usufruto, você não seja o proprietário da nula propriedade. 69 é a 69? É a 69. 69 é agora. É possível ao usufrutuário propor ação reivindicatória para a defesa de seu usufruto vitalício? Sim, pois na condição de titular de um direito real limitado, dotado de direito de sequela, ele tem legitimidade e interesse processual. Essa é a resposta. Essa é a resposta. É possível ao usufrutuário propor uma ação reivindicatória para a defesa do seu usufruto vitalício, por quê? Na condição de titular de um direito real limitado, dotado de direito de sequela, ele tem legitimidade e interesse processual. Isso foi previsto no informativo 550 do STJ, tá bom? Informativo 550 do STJ. 70, última questão. Essa questão, na verdade, ela está desatualizada, falando sobre interpretação do STJ sobre a matéria. Fiduciante e alienação fiduciária do imóvel por garamora. É exatamente aquela situação que eu falei, que em 2017 foi atualizado e você pode purgar a mora até a segunda asta pública. O que não acontecia, porque naquela outra hipótese, a purgação da mora, antes dessa alteração legislativa de 2017, ela deveria ocorrer até a consolidação do imóvel no credor fiduciário, correto? Na instituição financeira. Então, foi alterada essa questão de 70, está desatualizada. Então, eu vou abrir para alguma outra pergunta. Eu vou terminar aqui a gravação agora, encerrar a gravação.